Olá, gente! Na aula de hoje, na disciplina de Instalações Hidráulicas Sanitárias, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina e nós vamos falar um pouco sobre os esgotos sanitários. Até então, nós só tínhamos falado das instalações hidráulicas de água fria. Agora nós vamos falar um pouco a respeito sobre as instalações sanitárias, como é que ela ocorre, mais precisamente sobre a área de esgoto. Nós estamos na aula 7, as 6 primeiras aulas contaram com as instalações hidráulicas de água fria. E na aula 7, na parte de esgotos sanitários, nós vamos falar um pouco sobre as considerações gerais sobre esses esgotos sanitários, sobre a norma técnica que rege as instalações sanitárias, e vamos falar um pouco sobre o tratamento de esgoto, como é que ele ocorre. E vamos falar também sobre o sistema de coleta e o escoamento dos esgotos sanitários. Considerações gerais. O abastecimento de água para as cidades gera alguns problemas. E toda essa água ela irá se transformar em esgoto, que deve ser coletado e eliminado após tratado. Ou seja, o que é o esgoto? O esgoto é toda aquela água fria que passou pela edificação, água fria ou água quente, e ela foi servida, ou seja, utilizada, então a gente tem que arrumar um local para o despejo dela. Essas águas residuais ou servidas, geralmente denominadas de esgoto, são águas servidas. Elas são caracterizadas pelas águas que possuem uma propriedade física e química alterada após a utilização das atividades humanas. Os resíduos industriais, os dejetos humanos, as fezes e a urina, e águas servidas, que são poluídos ou contaminados, compõem o esgoto e podem contaminar as águas dos rios, dos lagos e dos mares, assim como o solo. Por isso, devem ser afastados rapidamente para locais que não afetem a saúde e onde eles devem ser tratados para poder voltar aos rios e mares, mantendo a saúde do meio ambiente. Para evitar toda essa contaminação e que não afeta a saúde, tanto a saúde pública como a saúde do meio ambiente, essas instalações sanitárias são de suma importância. Tratar o esgoto significa tirar dele os detritos e substâncias químicas e os micro-organismos vivos. Os detritos funcionam como as propriedades físicas que modificaram, as substâncias químicas são as propriedades químicas e os micro-organismos são as propriedades biológicas, deixando essas águas tão limpas quanto possíveis e depois devolvê-las à natureza. Para isso, são necessários uns sistemas de esgotamento que garantam boas condições de higiene, com ventilação e sistema de inspeção e limpeza. É muito importante ter boas condições de higiene nas instalações, obter uma ventilação para as instalações, ter um sistema de inspeção, ou seja, um sistema que a gente possa monitorar e ter todo aquele sistema de tratamento e uma verificação dos tubos, dos aparelhos sanitários e uma limpeza, ou seja, ele deve ser regularmente limpo. Existe na norma, ela até fala um pouco sobre como deve prosseguir essa limpeza. O sistema de esgoto sanitário é o conjunto de tubulação e conexão, caixas sinfonadas e demais dispositivos responsáveis por coletar e conduzir a um destino adequado aos efluentes de esgotos, com a garantia de segurança e o perfeito funcionamento. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos o ramal da descarga, que é essa tubulação que liga os aparelhos sanitários, o ramal de esgoto, que é o que liga da caixa de dispersão até o esgotamento, uma coluna de ventilação, o ramal de ventilação e o tubo de queda. Esses são os principais
itens, mas mais para frente a gente vai ter uma noção de cada um e detalhado. Nesta mesma linha, a NBR 9648 de 1986, ela determina que o esgoto sanitário é o despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industriais, a água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. O que é essa contribuição pluvial parasitária? É aquela água que escoa na rua. Não é aquela água que você coletou da chuva, aquela água limpa, não. É aquela água que sai do processo de drenagem suja, passa pelo meio ambiente e a partir dali ela se torna uma água contaminada, porque ela passou pela rua e ela arrasta consigo todos os micro-organismos, grãos de areia e tudo que pode, até às vezes até resíduos sólidos, o lixo propriamente dito, né? Porque ele transporta consigo todo a força da água, transporta consigo, encaminhando assim para os locais de drenagem pluvial. Eles são divididos em quatro partes, como aqui fala, que seria o esgoto doméstico. O esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas. O esgoto industrial, que é aquele despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento dos estabelecimentos. A água de infiltração, que é toda aquela água proveniente do subsolo indesejável ao sistema separador, que penetra nas canalizações. E a contribuição pluvial parasitária, que eu falei um pouco já, é a parcela de deflúvio inevitavelmente absorvida pela rede coletora de esgoto sanitário, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre a norma técnica, a NBR 8160 de 1999, que ela fala um pouco sobre como é que funciona as instalações sanitárias. A NBR 8160 da ABNT de 1999 diz que o sistema de esgoto sanitário tem por função básica coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado. O uso adequado dos aparelhos sanitários, ela pressupõe-se a sua não utilização como destino dos resíduos para que não tenha no esgoto, ou seja, ela não leva em consideração os resíduos, só apenas o esgoto sanitário. O sistema predial de esgoto ele deve ser projetado a modo que evite a contaminação da água, de forma que garanta a sua qualidade de consumo, tanto no interior dos sistemas, quanto nos equipamentos sanitários. Ele deve permitir que o escoamento dessa água e os despejos introduzidos sejam facilmente rápidos, ou seja, esse escoamento ele deve ser rápido. Ele deve ocorrer de forma que não venha a contaminar outro tipo de água. Por exemplo, você está com aquela pia entupida, que está dificultando um pouco a passagem do esgoto. Então, aquela água que vai estar na pia, você está lavando a louça. Então, quando você for passar água nova na louça, se você encostar um pouco na água que já foi servida, ela pode se considerar que esse prato, esse objeto que você vai estar lavando, ele vai estar contaminado. Então, por isso que ele deve permitir o rápido escoamento dessa água servida. Evitando a ocorrência de vazamentos, ou seja, ele deve ser previsto, ele deve ser escolhido os materiais que evitem vazamentos e a formação dos depósitos no interior das tubulações. As formações de depósitos no interior da tubulação é justamente aquele resto de comida que fica e tudo aquilo deve ser literalmente limpo para que não haja o entupimento. Impedir que os gases provenientes no interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam as áreas de utilização, ou seja, impedir que
aqueles gases retornem ao meio para não ficar aquele odor. Impossibilitar o acesso de corpos estranhos no interior do sistema é justamente aquilo que eu falei. Você está lavando a louça. Evitar que a comida que você está lavando, ela entre pela encanação. Permitir que seus componentes sejam facilmente inspecionáveis, ou seja, você deve colocar toda a tubulação e como a caixa de inspeção, a caixa de gordura em locais que sejam facilmente monitorados, com fácil acesso, para que haja as manutenções mais fáceis. Impossibilitar o acesso do esgoto ao subsistema de ventilação e permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a remoção para eventuais manutenções. É justamente tudo aquilo que eu falei, anteriormente. Tudo, o sistema de esgoto ele tem que se encaixar perfeitamente, e isso é o que a norma recomenda, ele deve se encaixar perfeitamente, a fim que, além de todo o sistema ele funcionar, ainda haja uma forma de você realizar as manutenções para evitar problemas futuros nessas instalações sanitárias. A disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto, ele deve ser feita em rede pública, na coleta do esgoto sanitário, quando ela existir, ou seja, o que é essa rede pública da coleta do esgoto sanitário? Seria justamente a CAGEPA. A CAGEPA, que é a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba. Ela cuida de toda a captação na rua. Claro que existem cidades que não seguem esse sistema. Ela pega todo o esgoto e leva para a estação de tratamento e a partir daí, quando ela faz todo o sistema de tratamento, ela lança novamente de volta ao meio ambiente. E um sistema particular de tratamento quando não houver rede pública para a coleta de esgoto sanitário. O destino final dos esgotos sanitários, eles podem ser da rede pública, como eu falei, ou de um sistema particular. E só que esse sistema particular, normalmente, eles existem em locais que não dispõem do sistema de coleta e transporte para esgotos, certo? Que fique bem claro isso, existem duas formas, a rede pública e o sistema particular de tratamento. Tratamento de esgotos. O processo de tratamento, ele permitirá que a degradação da matéria orgânica presente nos esgotos, além de eliminar a maior parte dos micro-organismos patogênicos que podem transmitir doenças. O tratamento, ele acontecerá da seguinte forma. Existem 3 tipos, que seria o tratamento preliminar, o tratamento primário e o tratamento biológico. O tratamento preliminar, ele retira os plásticos, estopas e panos e areia, ou seja, retira todos aqueles resíduos que estão no esgoto, protegendo os equipamentos da estação contra entupimentos que esses materiais poderiam causar. O tratamento primário. Esse tratamento primário, ele separa e trata os sólidos contidos nos esgotos, produzindo um rico composto que pode ser utilizado de maneira restrita como condicionador de solos para a agricultura. Ou seja, ele coloca um componente químico que vai separar esses sólidos e a partir desse momento esses sólidos eles produzem esse rico composto que ele pode ser utilizado na agricultura para melhorar a agricultura de forma que, como um adubo. Então, para que é que serve isso? Esse composto, ele seria com a base-prima de matéria orgânica, que a gente sabe, como é feito em fazendas, em locais assim, com as fezes dos animais. Seriam mais ou menos nessa linha. E o tratamento biológico, que é através de uma introdução de ar em tanques chamados de reatores, ele cria-se os micro-organismos que são capazes de comer aquela matéria orgânica
e os nutrientes remanescentes do tratamento primário, aqueles nutrientes que faltaram. O sistema de coleta e escoamento dos esgotos sanitários. O sistema de coleta, ele conta com dois sistemas, que seria o sistema individual e o sistema coletivo. Nos sistemas individuais de esgotos, cada prédio ele possui seu próprio sistema de coleta, escoamento e tratamento, como, por exemplo, o conjunto de fossa séptica e sumidouro. Todo o sistema particular de tratamento é uma forma de exemplo disso, né? Quando não há coleta na rede pública de esgoto sanitário, ele existe esse sistema particular de tratamento. Nós normalmente vemos esses sistemas individuais em sítios, fazendas que estão localizados longe da rede pública, então dificulta um pouco o acesso, né? O dimensionamento da fossa ou do sumidouro, ele deverá ser feito por um engenheiro em função do número de moradores e o padrão da construção, uma vez que esses resíduos gerados são proporcionais ao volume de água consumido. Pronto, para vocês terem uma noção, aqui nós temos a edificação. Após a edificação, ele passa, todo o esgoto ele é captado e passa através da tubulação, passando pela caixa de dispersão. Da caixa de dispersão, ele é determinado ao local onde vai fazer o tratamento. Nesse caso aqui, nós temos a fossa séptica. E da fossa séptica, ele é encaminhado ao sumidouro, que seria a destinação final das águas servidas. Os sistemas coletivos. Os sistemas coletivos existem redes coletoras que são assentadas nas ruas das cidades e que encaminham esses esgotos até um determinado local para o tratamento e o posterior lançamento de curso de água. Seria mais ou menos o que o sistema, a Cagepa faz por a gente, né? Que seria aquela parte de tratamento. Cada edificação ela deve ter sua própria instalação de esgoto, independentemente de prédios vizinhos e com ligação à rede coletora pública. Ou seja, cada edificação ela deve ter só um ramal predial, exceto em construções de grande porte, como os shoppings, hotéis, hospitais, que eles podem estabelecer o critério da concessionária local, que seria, no nosso caso, a Cagepa, e terem mais de uma ligação ao esgoto público. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos nessa lógica. Cada edificação ela possui seu ramal predial e desse ramal predial ele é jogado na rede coletora da rua e a partir daí é enviado para o sistema de tratamento e posterior. Lembrando que essa forma de tratamento, nós devemos saber que após esse esgoto ele passar pelas essas 3 etapas, esses esgotos eles terão condições de serem lançados novamente aos rios, mares, lagos, sem causar alguns problemas de poluição, certo? Então, eles não vão causar grandes problemas de poluição, porque eles já estarão devidamente tratados. E essa instalação predial de esgoto, ela deverá ser projetada e construída de modo a permitir o rápido escoamento dos despejos, que é o que a norma recomenda, e ela deve vetar a passagem de gases e animais nas canalizações. Essa instalação predial de esgoto, ela não receberá, em hipótese alguma, águas pluviais. E o esgoto ele deverá ser dividido de acordo com o tipo de dejetos que ela recebe. Seriam mais ou menos a ideia que o banheiro ela tem sua própria canalização, a cozinha sua própria canalização e nunca ser misturado. Deixando aí uma frase para vocês, eu tenho que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.